Vamos lá? Considerando essa ideia de indivíduo e de liberdade, ou desse indivíduo que é livre, porque racional, considerando, portanto, toda a política e o Estado como produto moral, porque praticado por uma consciência racional e livre, essa base do pensamento vai dar esse contorno da ideia que nós temos de Estado, e o que eu queria agora é ver alguns elementos que vão compor essa ideia, que são fruto mesmo do trabalho propriamente do campo jurídico. Então, ela não é uma teoria política sobre o Estado, é uma teoria jurídica sobre o Estado, em que vai dizer que o Estado, ele possui alguns elementos, sem os quais não dá para chamar de Estado, né? É como se definisse o Estado não como um todo, mas definisse pelas partes. Ausentes as partes, você não tem o todo. Beleza? O primeiro deles gira em torno da ideia de povo, né? Na verdade, você tem aqui três conceitos que são muito próximos: povo, população e nação. Povo, população e nação. Porque eles acabam ficando interligados. Vamos começar pelo conceito de povo. Povo. Povo, ele é na prática um conceito jurídico, que diz respeito às pessoas que são nacionais de algum lugar, que fazem parte mesmo de uma nação, que tem a cidadania daquele lugar. Então são pessoas que são reconhecidas em termos jurídicos como os titulares plenos dos direitos de determinada região, ou, se você preferir, de determinado estado. Isso é a população. No caso do Brasil, quem você conta como população, como povo brasileiro, perdão? Como povo brasileiro? Os brasileiros natos, ou seja, aquele que nasceu no Brasil. E os naturalizados, aqueles que não nasceram no Brasil, mas adquiriram a cidadania brasileira. Se você pega a Constituição da República, vale a pena até a gente dar uma lida nela agora, né? Quem está com a Constituição aberta aí? Abriu aí? Quem abriu? Aproveita e leia. Preâmbulo. Já começa no preâmbulo. Olha só. Preâmbulo. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica de controvérsias. Promulgamos, sobre a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Então, olha só, o preâmbulo já te diz muita coisa. Em primeiro lugar, uma curiosidade. Esse preâmbulo é norma constitucional ou não é? Está na Constituição, está no texto. Agora, é norma, ou seja, é um comando. Em primeiro lugar, você que está lendo aí, tem algum comando? Tem o faça ou deixa de fazer alguma coisa? Parece mais um texto descritivo, né? Tem dois momentos em que judiciários diferentes encararam a questão do preâmbulo. O primeiro deles é na União Europeia. A União Europeia tentou fazer um projeto de Constituição da União Europeia, que hoje elas são países independentes, são países soberanos, que se unem através de uma série de tratados, né? Talvez o que a gente conheça, mais famoso para nós, seja o de Schengen, porque para quem viaja para a Europa, é aquele que o pessoal diz, tem que ter o seguro, saúde, etc. É parte desse tratado, desse acordo de Schengen, que permite que os estados, ou que acabou as barreiras que existem entre os estados-nação na Europa. Então você muda de país dentro da Europa como que muda de estado aqui. Antigamente não, você tinha mudança de país, é mudança de país. Tem alfândega, tem barreira, tem passaporte, tem que carimbar, tem um sujeito com um cara mal-humorado olhando para sua cara e vendo se você é o cara da foto, né? Depois desse tratado não tem isso.
são um dos tratados desses de integração territorial, de movimentação de pessoas que constituíram a União Europeia. Tem o da moeda única, do euro, tem tratados de comércio, tem uma série deles. Uma pulverização de tratados. Tentaram fazer uma Constituição. Ela não passou, ela não foi aceita por dois motivos. Um primeiro deles diz respeito à unificação da política externa europeia. E no momento que estão discutindo a Constituição, a Europa está dividida no quesito política externa. Era o momento que os Estados Unidos tinham invadido o Iraque, tinha país que apoiava a ação americana, caso da Inglaterra, e país que eram contra, caso da França e da Alemanha. Né? Então, estava dividido, aquela questão circunstancial, acharam melhor não discutir. O outro era o mais curioso, que era por causa do preâmbulo. Porque o preâmbulo da Constituição Europeia discutia o que é ser europeu. O que é ser europeu? Porque assim, nós somos países independentes, nós temos histórias distintas, nós falamos línguas diferentes, nós temos culturas completamente diferentes. Basta botar um francês e um alemão do lado. E o inglês para ver o que acontece. Né? Ver como os alemães costumam ser bons em seguir regra. Né? Veja como os franceses são bons de afetação e literatura. E veja como os ingleses são bons de humor. Geralmente zoando os franceses, que não ganharam guerra nenhuma. E quase todas perderam para a Inglaterra. Né? Então, como é que a gente vai juntar todo mundo? Porque um dos elementos fundamentais da ideia de Estado, da clássica de Estado, que justifica uma Constituição, é que eu estou criando um conjunto de regras para pessoas que vivem do mesmo jeito, que escolheram viver do mesmo jeito e que têm, portanto, uma certa identidade cultural. A pergunta deles, qual é a nossa identidade cultural? O que é ser europeu? Então, lá você descrevia valores do cartesianismo, Descartes, da racionalidade, da razão, dos direitos fundamentais, ou seja, dá para ver que o texto foi feito pela França. E ali incluía a ideia de laicidade do Estado. Nós somos Estados laicos, religião que não tem nada a ver. A França leva muito a sério a questão da laicidade do Estado. A Itália já não leva tanto. A Itália é católica, o Vaticano é um Estado soberano que fica ali cercado pela cidade de Roma, mas é um Estado soberano, não é parte da cidade de Roma, é outro país. Só não exige um passaporte para você visitar um museu, mas fora isso, né? Tem soberania, tem leis próprias, tem direito penal próprio, tem polícia própria, tem tudo. Né? Tudo que o Estado tem. Um Estado bem diferente dos outros, né? Cá para nós. Mas é um Estado. A Itália dizia, tem que botar cristianismo aí. Porque se tem algo que significa uma certa unidade cultural, é o cristianismo. Ainda que nós tenhamos no passado tentado nos matar, divididos entre cristãos de pensamento diferente, católicos versus protestantes. Mas aí tinha outro problema, é a Turquia, né? A Turquia estava na briga para entrar para a União Europeia e a Turquia não é cristã, a Turquia é muçulmana. É um país de maioria islâmica. Você tem judeus ali, falou, meu amigo, eu sou judeu, não sou cristão. Eu sei que muita gente hoje aqui, por conta, né, de certas influências religiosas, acha que judeu é cristão. Judeu não é cristão, é outra coisa. Né? Dependendo do judaísmo, reconhece Cristo como um profeta. Mas não é o Christos, sabe? Né? Não é o enviado, não é o filho de Deus, não é o Messias. O Messias ainda virá para os judeus. Não veio. Não é ele. Né? Então, veja que tem questões diferentes. Como é que você alinha? Como é que você descreve uma cultura e resume num texto? Isso matou o projeto de Constituição na Europa. Aqui no Brasil teve uma discussão curiosa. O Estado do Rio de Janeiro, a Assembleia Legislativa do Rio cria uma norma que obriga o ensino religioso nas escolas públicas. O ensino religioso cristão nas escolas públicas. Não é qualquer aula de religião. Né? E a lei foi aprovada, foi promulgada pelo chefe do executivo, na época era Antony Garotinho, governador do Rio de Janeiro. Né? Aprovou, beleza. Isso foi parar no STF. Na verdade, essa lei foi declarada inconstitucional em todas as instâncias. Começa a ser discutido no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. De lá sobe e vai parar no STF. A decisão do STF foi curiosa, porque uma das justificativas do projeto de lei, isso constava da ação da defesa do Estado, a defesa da legalidade ou da constitucionalidade da norma estadual,
feita pela Procuradoria do Estado, apelava para o preâmbulo da Constituição. Falou, meu amigo, o preâmbulo fala em Deus. Deus. Não fala em Yahvé, não fala em Zambi, não fala em Orumilá, não fala, entendeu? Não é Krishna, não é nada, não é nenhum nome associado à divindade principal de nenhuma outra religião que não o cristianismo. E como fala de Deus no preâmbulo, então o Estado não está tão separado assim de religião. Ainda dava exemplos concretos, literalmente concreto mesmo. Você vai em Brasília, na Praça dos Três Poderes, o que tem lá? E é prédio público. É uma catedral. Né? Não tem um terreiro de Umbanda na Praça dos Três Poderes. Não tem, entendeu? Oscar Niemeyer não fez projeto nenhum para a igreja evangélica. Né? É uma católica. Pelo Vaticano ser Estado soberano, o Vaticano tem embaixada em Brasília. O representante político, o embaixador, é o núncio apostólico, tem um nome diferente. E nos rituais diplomáticos, inclusive no Brasil, ele é o que tem preferência. Sabe aquela história? O pessoal vai chegar, quem senta primeiro na mesa? Primeiro é o núncio apostólico. Chegam a organizar eventos diplomáticos em que todo mundo entra ao mesmo tempo. É para evitar essa coisa de quem entra primeiro. Só não tem essa coisa com o núncio, que é a regra de vários outros países, dá esse tipo de preferência. Então, olha só, tem um monte de vantagem para os caras aqui, dentro da você vai dizer que isso aqui não é cristão? Né? E que, portanto, não possa legislar nesse sentido? E reproduzir nas escolas essa cultura? O STF declarou inconstitucional, primeiro, para a questão material, vício de iniciativa. Tinha que ser iniciativa do Executivo. Mas tudo bem, vamos supor que tivesse sido feito por iniciativa do Executivo. Preâmbulo, que é a base constitucional, para dizer que a norma é constitucional e não o contrário, contrária à Constituição. O preâmbulo, o Supremo entendeu que não tem densidade normativa. É texto da Constituição, mas não tem, eles usaram essa expressão, densidade normativa, que é um outro jeito de dizer que não é norma, que não tem comando. E, portanto, não se presta como critério para analisar ou para realizar o controle de constitucionalidade, para dizer se tem a ver ou se não tem a ver. Não é parte dela. Assim como tem outras coisas que estão no texto da Constituição, publicado em Diário Oficial, em 88, e que também não tem densidade normativa. Tipo a lista que bota o nome dos deputados, senadores, dos constituintes. Isso não tem densidade, não. Isso não é norma. É parte do texto? É parte do texto. Mas não é norma. Preâmbulo também não. Começa no artigo 1º. E logo no preâmbulo ele já diz, o povo brasileiro. Já começa aí o conceito de povo. Que você entende por alguém que tenha cidadania. Cidadania na antiguidade significa pertencer à cidade, assim como político significa pertencer à polis. No caso da origem dessa expressão, dessa ideia, que é romana, está ligada à civitas romana. No direito romano, ser cidadão é ser cidadão de Roma, é ser romano nato, ter nascido lá. Né? Mas, ao longo dos tempos, os países foram desenvolvendo critérios distintos. Inclusive, isso começa no direito romano. Que você tem a ideia de que é romano quem nasce em Roma. E, portanto, é o que eles vão chamar de ius solium. Um direito de aquisição da cidadania, de dizer quem é parte do povo pelo nascimento, pelo local geográfico do nascimento. Mas Roma também é um império. Roma conquista áreas muito grandes. Você pega Paulo, o apóstolo, né? Que nasceu Saulo de Tarso. Tarso é uma cidade grega. Mas ele é romano. É um romano que não nasceu em Roma, mas que é de uma família romana. Porque os romanos são um império, Roma ocupa uma extensão territorial muito grande, tem romano para tudo quanto é lado, trabalhando para o Império Romano. Enquanto você está lá trabalhando, se o seu filho nasce, ele não nasce em Roma. Mas é sacanagem ele não ser romano, né? Afinal de contas, você está ali a trabalho, você não está a passeio. Então os romanos também criam ius sanguinis. É romano aquele que é filho de romano. Isso fica no direito italiano até hoje, para você ter uma ideia. Essa coisa do monte de brasileiro, de Domingos Martins, né? Ele tirar passaporte italiano, entendeu? Eu sou descendente de italiano e tal. Mas tu nasceu aqui, o cara não fala italiano, o cara nunca foi à Itália, né? Mas está lá, não, nós da nossa cultura, aqui na polenta. Só para constar, em outros lugares do país é angu, tá?
Angu, mas não é polenta. Polenta é angu gourmet, isso é outra coisa, né? Mas, enfim, é parte dessa cultura em que a Itália tem esse direito de sangue. Outra, geralmente estados cuja população, por algum motivo, se viu espalhada fora do território, tradicionalmente segue o ius sanguinis. É nacional daquele país, é cidadão daquele país, é da cidade, é do país, é do local, aquele que nasceu filho de alguém do país. Caso de Israel. Né? Israel, você tem a história do povo judeu, que é uma zona, né? Cada hora está num canto diferente. Cada hora está sendo expulso de um lugar diferente. Ou então expulsando gente de um lugar diferente. É a nova onda. Mas está sempre aí. O fato é que a história não é feliz. Não é uma história bem resolvida com essa coisa de território. Então, na cultura judaica, você tem direito à cidadania israelense se você tiver uma ascendência. E essa ascendência, ao contrário da lei italiana, que pega pelo homem, é o filho de italiano, lá pega-se pela mulher. É o filho de mulher judia, é judeu, é israelense. Né? E por origem religiosa. Uma coisa muito curiosa, porque o Antigo Testamento fala de 12 tribos de Israel, né? E que Davi une as 12 tribos e cria Israel. Né? Uma criação de Estado a partir da unificação de culturas diferentes, de tribos diferentes. Só que dessas 12, se você vai contar de fato, só tinha 11 lá. Uma delas era perdida, era desgarrada. Foi parar na África. Então você tem, desenvolvendo por quase 2000 anos, uma tribo africana, uma etnia africana, de judeus, mas que com 2000 anos de afastamento, mantiveram muita coisa da cultura judaica, tipo alguns rituais, quipá, circuncisão, mas outros tantos eram completamente diferentes. Completamente diferentes. Descoberto isso, com levantamentos antropológicos, religiosos e tal, deram cidadania para todo mundo. E a possibilidade de morar em Israel se quiser. Muitos foram. E são favelados lá. O Estado, assim, uma coisa é da cidadania, outra é dizer que todo mundo vai te tratar de boa. Não são tratados como iguais. Mas, no entanto, em termos formais, é tão cidadão quanto o outro. E tem o que chamam de 13ª tribo, né? Que, curiosamente, constitui a maior parte da população de Israel. E é um tabu religioso isso, sobretudo para os ortodoxos. Porque a região da Casária, a antiga Casária, na época do Neolítico, é onde hoje é território da Ucrânia. É uma região que foi ocupada por povos vindos do norte. Eram nórdicos, vikings. Né? Hoje, a atual Noruega, Suécia, vem de lá, foi baixando. Ocuparam aquela região e montam ali um estado, que na época do Neolítico realmente começa a se fortalecer na região. Quando vai chegando um período ali de Idade Média, eles percebem que estão cercados politicamente por grandes religiões e poderes monoteístas. O monoteísmo era visto como uma grande vantagem política, de unificação das pessoas e mais, inclusive de unificação de povos distintos, o que permite gerar um exército muito grande. Então, de um lado tem o Islã e do outro lado tem os católicos. O Império Romano do Ocidente já caiu, só está o do Oriente, Constantinopla está de pé, mas ainda une cristãos. Quando o bicho pega para Constantinopla, vem reforço do resto da Europa para salvar os caras. Do outro lado você tem o Islã, você tem Gengis Khan com uma grande força militar. E a Casária está no meio, cara. Está no meio. O que a soberania casária pensa? Vamos criar uma religião de Estado monoteísta. Mas criar uma religião do dia para a noite é difícil, né? Então vamos pegar uma que já tem. O problema é o seguinte, se eu me converto ao catolicismo, no dia seguinte, Gengis Khan detona essa merda. Ou os otomanos, enfim, alguém vai dar conta daqui porque nós somos fracos. Se eu faço o contrário, se eu vou para o Islã, aqui vira palco de cruzada. Porque está no meio, é uma região estratégica e está ali meio que tentando se segurar. Então o que eles escolhem? Vou pegar uma outra monoteísta, que está bem resolvida, está dando mole por aí, e em tese ninguém vai brigar comigo por causa dela. Se converte ao judaísmo. Vira a religião de Estado. Mas é engraçado porque são judeus, né? Mas que não, pela lei judia,
Você tem que ter nascido das 12 tribos. Pois é, uma tribo que surgiu do nada, por decreto. Surgiu por direito. Que não tem essa descendência de sangue de Davi, de Abraão. Sabe? Não tem. E, no entanto, constitui a maior parte dos judeus de olhos claros e pele branca. Porque eu não sei se você já reparou onde fica Israel. Eu não sei se você já reparou na cara da galera da região. Aí você pega a Babilônia, aí você pega Egito. Eu não sei se você se tocou na cor da pele e na cara da galera. Então, os judeus de pele mais escura tem uma chance muito grande de fato pertencerem às 12 tribos. Já os de pele mais clara tem, assim, mistura em algum momento, né? Porque está todo mundo ali no mesmo país. Agora, se for olhar a ascendência genética, é viking. Não tem nada a ver com Davi, Abraão. Mas tem mais posição na sociedade israelense, mais aceitação, do que a tribo, a 12ª tribo, a tribo perdida, composta por africanos. Que tem mais legitimidade religiosa, mais legitimidade de sangue, mas está lá excluída. Então você vê que essa discussão sobre povo, você tem critérios que são jurídicos, critérios formais objetivos, mas está longe de ser uma questão formal, uma questão política, é uma questão cultural mesmo. E é muito difícil você constituir um povo sem a ideia de uma cultura comum. Aqui o povo não exige uma ideia de cultura comum, no conceito de povo. Exige um critério jurídico, porque é uma questão jurídica de definir quem vai ser o titular de direitos e obrigações frente ao Estado. E nós temos uma descrição a partir do artigo 12 da Constituição, mais um artigo para ler aí. O artigo 12 da Constituição vai dizer para você quem é brasileiro, vai dizer quem é o brasileiro nato e outras categorias. Dá uma lida no 12 aí, vamos ver, algum voluntário. Artigo 12. São brasileiros. Inciso 1. Natos. Quem nasceu aqui? 2. 2. Naturalizados. Não, posso. Pode falar. A. Os nascidos da República Federativa do Brasil, ainda de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço do seu país. Ponto. Avião sai de São Paulo com direção a Nova York. Uma passageira a bordo, um casal, 2 americanos, tinham vindo passear aqui. Na volta, a mulher entra em trabalho de parto. O piloto faz um pouso de emergência em Manaus para poder fazer o parto. Esse menino é brasileiro, não é? Você acabou de ler. É brasileiro. É brasileiro. Nasceu aqui. Ainda que de pais estrangeiros, que não estavam aqui a serviço. Mesma situação. Ou nem precisa de viagem. Pais americanos, o filho nasce no Brasil, mas é embaixador. É um embaixador ou qualquer outro tipo de serviço público, serviço para a nação americana. Não é serviço de empresa. Né? Serviço de empresa é a mesma coisa que o turista aqui. Mas é alguém que está a serviço do Estado americano. Né? Então, repara, o Brasil segue um critério que é muito parecido com o de direito romano antigo, em que você tem um cara que nasce na cidade de Roma, mas tem um romano que você manda trabalhar em outro canto do império. E você reconhece como sendo filho o cara que está lá. Aqui, você usa o mesmo critério para os estrangeiros que estão aqui. Se o estrangeiro está aqui a trabalho, você não vai empatar a vida dele dizendo que é brasileiro. Qual é a diferença? Esse caso do avião que teve que pousar em Belém para fazer o trabalho de parto de uma americana, aconteceu. E qual foi o problema? O avião decolou e a criança não podia ir. Porque é brasileiro. E o brasileiro tem que ter o registro de nascimento. Tem que ter passaporte. Entendeu? Não pode sair, é brasileiro, não sai daqui. É o que diz a lei. Retiveram. Os pais, se quiserem, podem ir. Uma criança fica, quem é que vai deixar? Não deixa, eles ficaram também. Né? E o avião foi embora sem eles, enquanto não resolvesse o imbróglio diplomático de registro da criança. Olha que coisa doida. Continue, vai lá. B. Os nascidos do estrangeiro de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. É o caso 2, né? É o caso do filho de diplomata, de militares que vão prestar serviço exterior. E aí é um dos dois.
né? Homem ou mulher, tanto faz. C. Os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente, ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Então, olha só. Aqui a situação é outra. Você está fora do país, seu filho nasce lá. Né? Vamos botar Estados Unidos aí para continuar dentro do mesmo exemplo nacional. Né? Você está nos Estados Unidos, seu filho nasceu lá. Você pode ir na embaixada ou num consulado brasileiro e registrar o seu filho. Vai acontecer uma coisa curiosa, porque os Estados Unidos, o critério de nacionalidade é muito parecido com o nosso. Então, é americano quem nasce nos Estados Unidos. Então, essa criança que acabou de nascer lá, ela é automaticamente americana e ela é precariamente brasileira. Por que eu digo precariamente? Porque o que esse inciso está dizendo é que você faz o registro no consulado, mas depois tem até a maioridade para poder, aqui no Brasil, meio que ratificar a cidadania. Porque senão perde. Ou seja, você registra no consulado, depois tem que registrar aqui. Para ter a cidadania. Essa criança, nessas circunstâncias, é americano ou brasileiro? É as duas coisas ao mesmo tempo. Tem dupla nacionalidade. Você tem casos de pessoas que têm dupla, até tripla nacionalidade. Então, olha só, a mesma situação. Brasileiro, mas a mãe é judia. Pai italiano. Mas nascidos aqui. É italiano de Domingos Martins. Né? É israelense de São Paulo. Né? De Higienópolis. Né? Viaja para os Estados Unidos. Criança nasce lá. Registra. Porque eles são brasileiros, os pais. Apesar de terem dupla nacionalidade. Mas, ao mesmo tempo, Israel reconhece como israelense, filho de mãe israelense. A Itália reconhece como italiano, filho de pai italiano. Né? O Brasil reconhece como brasileiro, filhos de brasileiros nascidos no exterior, desde que registrado no consulado, depois ratificado. E os Estados Unidos reconhecem como americano quem nasce no solo americano. Tem 4 cidadanias. O que não falta para esse moleque é passaporte. Ah, beleza, né? Porque não tem encheção de saco na hora de entrar em aeroporto em lugar nenhum. E às vezes, para explicar isso depois, é até um problema, né? Que história é essa que você tem 4 passaportes? Né? Talvez o que te ajude é o fato da foto e o nome ser o mesmo, né? Em todos eles. Aí não faz, tem que ser muito burro para você falsificar passaporte mantendo o mesmo nome, tal, sem mudar as coisas, né? Mas enfim. Mas é uma situação possível. Assim como tem um contrário, a possibilidade de você ser um apátrida. Vamos supor o mesmo caso do brasileiro, que nasce fora do território nacional. Vamos supor que seja um país com o qual o Brasil não tenha relações diplomáticas, portanto você não tem consulado nem embaixada para registrar ninguém. Tem como. Ou não quis fazer. Né? Não quis. Já está saindo, já está deixando de ser brasileiro. E vamos supor que nesse país não tem o critério de solo. Não é cidadão do país quem nasce lá. Tem que ter família de lá. Só o direito de sangue. Essa criança não tem pátria. Não tem pátria. Né? Não tem quem vai expedir passaporte para viajar por aí, entrar e sair dos países, é um problema. Para ter direitos reconhecidos, é um problema. O reconhecimento do direito dentro de um país depende dessa forma como você vai ser categorizado para ter a cidadania plena. Então, fazer parte daquilo que a gente chama de povo pressupõe você ter essa cidadania plena. Não é? Continue, vai lá. Inciso 2. Naturalizados. A. Os que, na forma da lei, adquiriram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países de língua portuguesa apenas residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral. B. Os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira. Então, olha só.
Aí você tem né, o naturalizado. É brasileiro? É. Quais são os direitos do naturalizado? Exatamente os mesmos direitos do brasileiro nato. Os mesmos. Apenas com algumas exceções, todas elas previstas na própria Constituição. São pouquíssimos. Então, o que pode um brasileiro nato e não pode o naturalizado? Ser presidente da República, vice-presidente da República, presidente da Câmara, presidente do Senado, ministro do STF, oficial das Forças Armadas e membro do corpo diplomático. Membro, leia-se, diplomata. Não pode. São os únicos cargos que são exclusivos de brasileiro nato. O resto pode ser naturalizado. Juiz pode? Pode. Procurador da República? Pode. Professor da UFES? Pode. Isso aqui é uma coisa curiosa, né? Ah, só um detalhe. Aí você vê que tem 2 critérios para naturalização. Não é assim, botou o pé aqui no carnaval, achou legal, quero ser brasileiro, me dá a cidadania aí. Né? Exige dos estrangeiros 15 anos, cara. 15 anos para estar aqui, sem fazer merda, sem ser condenado por crime. Se for português é mais fácil, porque é 1 ano só. E idoneidade moral. Repara que na idoneidade moral é diferente de crime, né? Assim. Talvez seja até possível, uma questão que está em aberto na Constituição e até discutível. Todo crime necessariamente implica perda de idoneidade moral. O que é idoneidade moral? Por outro lado, o caso do português. O que lhe tira a idoneidade moral? Ser babaca tira a idoneidade moral de alguém? Ser escroto, mas sem cometer crime, é só mal educado mesmo. Tira a idoneidade moral? Eu acho que no caso de ser meio grosseiro e mal educado, não, porque senão boa parte dos portugueses perdiam isso. E tem uns portugueses que são assim, bem... É do jeito do cara. Quando você está lá, você nem repara. Mas aqui chama atenção pela diferença. Então, são temas abertos que cabem à discussão. Na prática, quem interpreta isso, na prática mesmo, é a Polícia Federal, que é quem é responsável por coletar a documentação do estrangeiro. A carteira de identidade dele é emitida pela Polícia Federal, compete a ela esse serviço com relação aos estrangeiros. Assim como compete à Polícia Federal também o serviço de expedição de passaporte. Ela tem essa parte da competência dela, é esse lado administrativo e documental. Né? E agora, por curiosidade, o professor Ricardo Gueiros tem um filho que é americano. Sai daqui, está fazendo doutorado lá, nos Estados Unidos, o filho nasceu. Dupla cidadania, é brasileiro e americano. Né? Nós temos um professor que é naturalizado, Ângelo. Né? É cubano, depois de 15 anos aqui, sem matar ninguém, que é impressionante, pediu a cidadania. Caso do Brasil, se você faz o contrário, você sai daqui, vai para outro país e pede a cidadania daquele país. Né? Você tem casos de brasileiros assim, que saem daqui, por exemplo, vão para os Estados Unidos. Estados Unidos, a gente ouve muito falar de green card. Né? O green card é visto permanente. Se você é brasileiro, está nos Estados Unidos e tem o green card, você tem um visto permanente. Você pode ficar lá por um tempo superior àquele que é dado aos outros tipos de visto. Para turismo, 6 meses. Para estudos, pode ir até 2 anos, parece. Tem visto para trabalho, que é variável. Depende do tempo de duração do trabalho. Mas você pode extrapolar 6 meses lá trabalhando. Enfim, tem um passaporte diplomático, que esse dura enquanto durar a sua investidura diplomática. Então, há tipos de visto. Tem um que é permanente, que você não precisa renovar. Mas continua brasileiro. Mas tem um caso do brasileiro que se naturaliza americano mesmo. Eu não sei exatamente quanto tempo você tem que ter de vida nos Estados Unidos para pedir a naturalização. Mas vamos supor que seja igual ao Brasil, 15 anos, o cara está lá 15 anos, pede a naturalização. Quando ele pede a naturalização, ele se torna americano e perde a brasileira. Deixa de ser brasileiro pela lei brasileira. Então a cidadania é algo que você também pode perder. Esse é um caso, quando você se naturaliza natural de outro país. É diferente do caso de quem já nasce com dupla cidadania, de quem no nascimento já tem a condição de nacional daquele país. É o caso de todos os nossos descendentes de italianos aqui, que na prática vai formalmente, juridicamente, tornar-se cidadão italiano depois que a Itália
analisar os documentos num processo burocrático, lento, para quem acha que a justiça daqui é lenta, porque não conhece a italiana nem a portuguesa, e aí vai, enfim, formalizar esse critério. Mas o fato é que se trata de um direito subjetivo, lembra direito subjetivo? Que é adquirido, como todo direito subjetivo, a partir do momento em que você preenche todos os requisitos para o exercício do direito. E quando que você preenche os requisitos do direito de cidadania? Quando nasce. Então nasceu, já adquiriu o direito. É direito adquirido, a cidadania. Você pode não exercer, como todo e qualquer direito subjetivo. Você pode não pedir um passaporte, mas é italiano. Pedir um passaporte é pedir para que o Estado reconheça o seu direito subjetivo. Olha, reconheça o meu direito subjetivo de cidadão. Então, reconhecer um direito subjetivo é diferente de pedir a cidadania. Aí você está pedindo uma mudança de status na cidadania. Você está rompendo um vínculo de nacionalidade para poder abraçar outro. Há casos de brasileiros que estão lá nessa situação. Né? Nessa situação. Beleza? Tranquilos? É mais fácil isso acontecer em países assim, de língua muito diferente da nossa do que Portugal, que tem um monte de tratado. É mais fácil você ficar lá sem precisar perder a cidadania brasileira. Né? E em boa parte dos países da Europa, em que a permanência, pelo menos até agora, né, a coisa está mudando lá, mas a permanência de pessoas, inclusive trabalhando em situação de imigração até ilegal, é mais tranquila do que nos Estados Unidos. Né? Bem mais tranquila. E não é nem dizer que é o Trump que está... Não, isso já é mais difícil lá faz tempo. Né? Comparando, a Europa é mais fácil. Então, menos brasileiros pedem cidadania europeia. E dá para ficar mais de boa. Tranquilos? Tranquilos? Né? Então, povo, está aqui, implica você ter a cidadania plena. Agora, além do povo, que constitui o nato e o naturalizado, você tem mais gente aqui, né? Você tem gente aqui que não é brasileiro nato, que não é brasileiro naturalizado. Caso dos estrangeiros, forma geral, né? Estrangeiro que está aqui. Caso de refugiados políticos, um ou outro, né? Caso de exilados políticos, porque é o seguinte, exílio é botar para fora, né? Então, você é um exilado, você é mandado para fora, e você tem o asilado, que é quem você recebe e reconhece como tal. Então o Brasil tem um princípio de dar asilo político a exilados políticos. Entendeu? Desde que, o critério também está previsto ali no artigo 12, o critério é que essa pessoa seja perseguida, ou seja, ela está tendo a sua cidadania, o seu direito de cidadão, prejudicado, reduzido, por um ato do seu próprio país. Eu dou asilo político àqueles que, por questões políticas, têm no seu próprio país negada a sua cidadania plena. Então vem para cá que eu te dou a minha. Desde que os motivos que levaram o país de origem a lhe negar a cidadania plena sejam compatíveis com os motivos, com os direitos que o Brasil reconhece como inalienáveis para o indivíduo. Os nossos direitos e garantias fundamentais. É diferente quando você comete crime no outro país. Aliás, essa regra, esse princípio, é um princípio de direito internacional que quase todos os países do mundo seguem. Ou seja, eu não tenho direito, os países não reconhecem o direito de asilo político só porque onde eu estava deu ruim. Por exemplo, fiquei com a dívida muito grande e vazei. Outro dia eu vi um vídeo de uma moça no YouTube, ela disse o seguinte, ó, eu estava cheio de dívida, Serasa, né? Mas ainda tinha cartão de crédito e uma linha de empréstimo no banco. Era o Bradesco, ela sacaneava muito o Bradesco. O que ela fez? Pegou todo o empréstimo que podia, pegou os cartões de crédito, comprou uma passagem para a Europa, pegou
o resto do saldo do cartão, sacou em dinheiro, foi embora e foda-se. Eu tipo, ó, não tem como me cobrar aqui. No Brasil eu não tenho patrimônio nenhum mesmo, então pode me processar lá, lá tem nome sujo. Aqui não tem nada. Vou ficar por aqui. Ela se dizia que ela se considerava uma exilada. Mas não é exilada, é uma endividada, é outra coisa. Uma ferrada, assim. Né? O problema dela é esse. Né? Até por conta desses casos, numa decisão do STJ, o Brasil prevê agora que você pode reter um passaporte por dívida, para impedir que a pessoa fuja das dívidas que tem aqui. Então, sem um passaporte, você não consegue, em tese, nem sair daqui. Se conseguir sair, não consegue entrar no outro canto. Exceto países com que a gente tem fronteira por terra, que é uma zona. Né? Mas, em tese, já dificulta muito a vida. Né? Então, você retém um passaporte para evitar que a pessoa fuja de dívida. E país nenhum reconhece alguém dar asilo só por questões de dívida. Assim como não dá por crime. Imagina, você é matador aqui, matou um monte de gente. Para não dar ruim para você, vai para o país. Vai para um país que não tem acordo de extradição. O país pode até te receber, porque bem ou mal você não cometeu crime lá. Para eles você não é criminoso. Não é procurado pela Interpol, nada disso. Então, ó, botou o pé lá, pode entrar. Né? E se é um país que não tem com o Brasil um acordo de extradição, o que é a extradição? É quando um país pede para outro que lhe devolva um cidadão. Ó, tem um cidadão meu que está aí, manda esse cara para cá para mim. Isso é extradição. Por tradição também, há uma regra processual, o rito de extradição dos países são muito parecidos. O primeiro ato de um pedido de extradição é a prisão. Já começa com a prisão do cara. É o que está acontecendo na Argentina. A galera do 8 de janeiro foge para a Argentina. Aqui é Milei, vai me dar asilo. Né? Aí o cara entrou na Argentina como turista. Ele tem um visto de turista. Para continuar lá tem que renovar o visto. E nem turista aqui. Você pode até renovar por um tempo. Um acordo com o Brasil, um acordo do Mercosul. Mas é temporário ainda assim. É mais fácil entrar na Argentina, em país do Mercosul. Tal. Você vai até com a identidade. Carteira de motorista não vale, mas a identidade vale. Mudando a nossa identidade, juntando carteira de motorista, parece que vai valer, mas tem que mudar o tratado. É mais fácil entrar lá. Agora, uma vez que você está lá dentro, né, pediram asilo político, né, o Brasil pede a extradição e o judiciário argentino fez o que o daqui faria. Começou a prender todo mundo. Já tem 3 ou 4 presos aí. O primeiro foi preso quando foi renovar o visto. Eu vim renovar o meu visto. Engraçado, tá uma ordem de prisão contra você aqui. Mas tá preso, obrigado. Facilitou que eu não tive que ir atrás. Né? O primeiríssimo ato. O processo de extradição só tramita a partir do momento que o cara está preso. O Brasil até prevê a possibilidade de responder em liberdade, mas com tornozeleira, essa coisa toda, situações especiais. Mas o primeiro ato é prender o sujeito. Né? Então, o crime também não lhe dá asilo, porque cometer crime aqui, é crime lá. Né? Você sai daqui porque matou alguém, vai para outro país e pede asilo, meu amigo, você saiu porque você matou gente. Então você não pode ter asilo aqui, porque é o que contraria a minha lei. Eu excluo da cidadania plena o meu cidadão que faz o que você fez lá e quer que eu te garanta aqui. Agora, é diferente quando você é perseguido por crime político. Você vai ser preso porque é de um partido de oposição ao partido que está no poder. Aí é diferente. Aí é diferente. Sem prática de pura opinião. O Brasil garante a pluralidade partidária, o Brasil garante isso tudo. Isso aqui não. Ninguém pode ser preso por isso aqui. Você não pode ser preso por isso aqui e está ameaçado de ser preso no seu país de origem, aí o Brasil reconhece. O Brasil dá cidadania. Há casos de refugiados por questões que não são nem jurídicas, são circunstanciais. Guerra, genocídio. O Brasil recebeu um monte de sírio, recebeu ucraniano, recebeu povos em situação de guerra. Esses tem outra categoria que é o de refugiado. Refugiado. É outra categoria internacional. Ele não é alguém que tem a cidadania dele negada pelo país de origem. Ele tem alguém que tem uma situação humanitária precária de existência. E na situação humanitária precária de existência, pelos mesmos motivos humanitários, a gente recebe. Mas é para que todos eles, o caso
daquele que tem asilo político tem os mesmos direitos do nato ou do naturalizado. Mesma coisa. O refugiado não. O refugiado já não tem os mesmos direitos que o nato ou do naturalizado. Tem os direitos e garantias fundamentais, direito à vida, à liberdade, à propriedade, aqueles mesmos que começam a ser listados no preâmbulo da Constituição. Tem direito ao trabalho, pode trabalhar, pode ter carteira de trabalho, pode ser contratado por alguém. Diferente do turista que não pode, por exemplo. Né? Mas não pode exercer cargos públicos, que é só para brasileiro nato ou naturalizado, salvo poucas exceções. Aqueles que são vedados por naturalizado, então, nem pensar. Não tem direito político, não pode votar, nem ser votado. Então, tem uma série de direitos que eles não têm. Tem o básico para estar aqui e ganhar a vida, que, aliás, diga de passagem, é o básico que todo mundo precisa também, né? Qualquer um aqui vai bem. Tudo bem, você tem o direito de voto. É legal, é importante. Mas daí dizer que você sente falta, assim, também não é lá essas coisas, não. Ainda mais quando a terra não é sua. Você, quando vota para prefeito numa cidade e mora na outra, já é um negócio meio assim, você já não se empolga com a eleição dos outros. Né? Imagina quando é outro país. Então as grandes diferenças estão aí. Mas, no geral, o Brasil é um país que reconhece, para além do seu povo, para todo o resto que está aqui, né? Refugiado, asilado, para todo mundo, né? O estrangeiro que está aqui, seja lá por que motivo for. Esse por que motivo for, quer dizer legal ou ilegal. Tanto faz. Todo mundo que está dentro de um território é o que você chama de população. Inclusive, de direito vão fazer questão de destacar que tem mais interesse em termos sociais, econômicos, você mensurar a quantidade de gente, por exemplo, que vai ser beneficiária de um programa, do que propriamente em termos jurídicos. Porque em termos jurídicos você não trata todo mundo por uma categoria, não tem um direito da população, tem um direito do povo, que é a cidadania plena. Ou semiplena, no caso naturalizado, porque tem aqueles poucos cargos que não pode exercer. Mas cada categoria dessa, você trata a quantidade de direitos que lhe cabe de forma singular. Cada um deles tem um tipo de normatização que começa na Constituição e desce legislação abaixo. Nós temos uma lei própria para refúgio, uma lei própria para asilo político, nós temos uma lei própria, que é o Estatuto dos Estrangeiros, que trata de muita coisa desse tema também. Enfim, nós tratamos na legislação os direitos de cada um de forma singular e separada. Por isso aqui não vira categoria jurídica, mas vira categoria econômica. Vira categoria de discussão em processo. Qual o tamanho da população beneficiada por esse direito? A gente discute direitos difusos, por exemplo, que é aquele que você sabe que tem pessoas que são titulares, mas não consegue nomear, não consegue nominar quem são os titulares do direito. Por exemplo, os consumidores de Coca-Cola. Eu sei que tem gente que toma Coca-Cola por aí. Senão não vendia em tudo quanto é lugar. Agora eu não sei dizer exatamente quem bebe e quem não bebe. Mas eu sei que tem gente que bebe. E eu sei que tal coisa beneficia quem bebe. Vamos supor, envenenar a Coca-Cola. Então, em nome dos consumidores de Coca-Cola que não querem morrer envenenados, para além do que já tem ali, claro, eu estou entrando com essa ação. Quem são os beneficiários? Essa galera toda que eu não sei quem são. Nesse momento, você até fala em população, a população de tal município. Caso Rio Doce, a minério que não acaba mais, contaminação, toda a calha do Rio Doce. Quem são os titulares de direito? A população ribeirinha. Todas as pessoas que são afetadas pelas margens, socioeconomicamente e culturalmente afetadas pela calha do Rio Doce. Então a vida atrelada ali à existência do Rio Doce. Aí você usa o conceito de população para definir titulares de direitos, mas em casos singulares, em casos pontuais. De uma forma geral, em termos normativos, não tem uma regra geralzona que valha para todo mundo. Beleza? Beleza? Todo Estado, para falar de elementos, né? Primeira coisa, Estado tem que ter povo. Povo. Tem um segundo elemento, muito próximo de povo, que vão definir como nação.
Nação. Você deve ter ouvido falar na nação corintiana. Né? Quase uma república. Que tem como um de seus pais fundadores Sócrates. Que não é o grego, no caso, é o médico mesmo. Tinha uma canhota impressionante. Né? Fazia gol de calcanhar. Que é muito legal, primeiro porque é difícil chutar de calcanhar, segundo que em tese você não está olhando, né? Vou fazer gol sem ver. Só o grande Sócrates. Né? Junto com outro grande também, que é Spinoza, Valdir Spinoza, no caso, técnico de futebol. Né? Sério? Valdir Spinoza. Não conhece Valdir Spinoza? Oh, não conhece nada de... Não sei se tem um Platão aí no futebol, mas não vou estranhar se tiver também não. Mas é igual. O nome do Spinoza é um problema, você sabe, né? Eu vejo às vezes Spinoza por mim. Spinoza é judeu, português, né? Família portuguesa, que nasce em Amsterdã. Você não tinha cartório. Onde é que você registra o nascimento de alguém? Na sinagoga. Que nem no Brasil você estava na igreja, na hora do batismo. Na Itália também. Um descendente vai procurar registro de ascendência em igreja, né? Em registro de igreja. O cara é registrado numa igreja, não é? Em Yiddish, idioma, né? Judeu, a língua é essa, né? Com a pronúncia diferente, tudo. Na hora de traduzir, vem um problema. Como é que eu passo essa palavra para o português? Porque não tem uma letra que corresponde exatamente ao S nem ao Z, é o mesmo som. A mesma letra, a mesma pronúncia. Né? E pronúncias silábicas ainda, que é para piorar. A mesma sílaba. Então, se você for pegar uma tradução de acordo com o português da época, é Z. Nós é com Z. O português da época era pouco S e muito Z. Se você for pegar o mais atualzinho, entendeu? É com S. Uhum. E outro é o primeiro, que é Bento. Que Baruch é abençoado ou Bento. Baruch, mas para não ser Baruch. Né? Baruch. É aspiralado esse final. Então, o pior é quando você bota Baruch, né? Spinoza com essa. Que aí você pega um aportuguesamento do século XX e bota uma transliteração, né, para o alfabeto indo-arábico de um nome que é hebraico mesmo. Então é uma zona. Por isso que você acha publicações diferentes em línguas, cada um está de um jeito diferente. Cada um está de um jeito. Uma bagunça. Eu só botei lá nos vídeos o Z, porque a edição bilíngue que eu estou usando está com Z, então dane-se, eu vou botar o meu nome. Fica por conta dele. Fica por conta dele aí. Eu não vou entrar nessa briga. Né? Mas com o nome nosso, né? Você muda daqui, seu nome muda. Né? Júlio na França, literalmente, assim, como Júlio César, uma figura histórica, tem uma versão francesa do nome Júlio, só que Gilles. G-I-L-L-E-S. Gilles. O meu nome lá é Julio. O português lido pelo francês. Assim como William, é Guilherme. Vai mudando. Mas se for pegar as letras mesmo, os sons não batem muitas vezes. O fato é que, o que é nação? Quando eu tenho a ideia de povo, esse conceito nasce muito antes da ideia da definição de um poder, de um Estado sobre um território. A origem dessa história está na ideia de povo, de uma certa identidade cultural entre as pessoas. Não é questão jurídica, era uma identidade cultural. Pensa no caso das cidades gregas antigas. Ser dessa cidade significa não só ter nascido aqui, mas, sobretudo, ser filho dos mesmos deuses. Honrar os mesmos deuses. Ser protegido e ter o dever piedoso para com os mesmos deuses. Ou seja, tem a identidade cultural nossa. A gente está rezando aqui, a gente está indo para o mesmo lugar rezar. A gente fala a mesma língua. É essa parte da sua personalidade que é efeito dessa herança cultural, de tudo aquilo que outras gerações te deram, que não foi você que fez, que ao contrário constitui você e que já estava feito antes de você nascer, mas que define muito de quem você é, do seu jeito de pensar, do que você gosta, do que você não gosta,
do que é para você algo tranquilo e do que é assustador. Essa cultura é um ponto-chave para definir o que é povo. E também é um critério-chave para definir quem você vai odiar. Na medida em que nos processos grupais de autoafirmação, é mais comum nós afirmarmos a nossa identidade, dizendo o quanto nós não somos o outro, do que afirmar a nossa identidade dizendo quem nós somos. Olha que coisa curiosa, né? É mais ou menos aquela lógica do cara que chega e diz assim: rapaz, essa terra aqui é muito bonita, mas a gentalha que botaram aqui, olha, brasileiro não presta, é tudo preguiçoso, vagabundo, malandro. Não te dá a nítida impressão de que o cara que fala isso não é brasileiro? Não parece? Né? Mas é. Cariacica, nasce ali. Aí fala um negócio desse. Tá de onde? Vamos até perguntar, né? Quer ver outra eleição americana? Não estava entrevistando o pessoal lá? Brasileiro. Não, porque eu acho que está certo, tem que mandar embora esses imigrantes todos aí e tal. Né? E você é de onde? Brasil. Mas repara que quando, sabe assim, o cara é brasileiro, o cara é imigrante. Mas quando ele fala dos outros, esses imigrantes que cometem crime e tal, tá certo, fica tirando trabalho, não é ele, você entendeu? Tá na cara de que ele se identifica de outro jeito, ele se identifica pela exclusão do outro. E te digo mais, isso é mais comum nos imigrantes, esse papo, do que nos não imigrantes. Não é à toa que Trump, com esse papo todo, teve maioria entre os latinos. Ele ganhou nos latinos. Ganhou, cara. Porque assim, não é comigo isso, é com os outros. Eu não me identifico pelos mesmos critérios jurídicos. Só porque eu nasci lá não quer dizer que eu sou igual a esse cara. Então tem um aspecto cultural que se sobressai à questão geográfica de nascimento. E que a gente manipula muitas vezes para criar as nossas identidades e excluir do outro. Mas o fato é que a grande origem dessa discussão de povo gira em torno dessa identidade cultural, em que ela é fundamental. Mas na medida em que os Estados-nação crescem, imagina que eu estou na época das monarquias absolutas, eu tenho um único rei que domina uma porção de território gigantesco, meu amigo, no meio dessa galera toda tem um monte de reino que foi unificado aqui. E mal unificado. Olha a Espanha. Você tem um movimento separatista basco. Você tem a Catalunha. Eu lembro era jogo. A seleção brasileira foi jogar contra a seleção espanhola em Barcelona. E Galvão Bueno narrando. Galvão Bueno com o jeito que Galvão Bueno de ser. Tudo é festa, tudo empolgação. Lá vai. Ele dizia lá pelas tantas, no intervalo deste jogo, olha que maravilha, porque a Espanha era um momento difícil de enfrentamento do ETA, do movimento separatista basco. Terrorismo mesmo. Então ele dizia, olha esse país, com essa briga toda, com terrorismo, em guerra civil, quase. Mas quando vem o futebol, se une todo mundo. O futebol está aqui todo mundo torcendo com essa alegria. Olha como o futebol pacifica. Nisso, o outro cara que estava ali com ele, comentando, não lembro quem era, chegou e disse assim, ô Galvão, você reparou que a cor da bandeira e da camisa que a torcida está usando é diferente da cor da camisa da seleção espanhola? Por que isso? Porque essas cores aí da torcida são as cores do ETA. A galera está aqui torcendo pelo Brasil. Não está torcendo pela Espanha. Porque eles não se acham espanhóis, eles odeiam a Espanha. Era um evento político, era uma manifestação política contra a Espanha. Não tinha nada de unir. O contrário. Né? É Catalunha livre. É coisa tão... Se você vê as publicações oficiais da Universidade de Barcelona, é bilíngue, é em catalão e espanhol, em castelano. Então, agora você uniu todo mundo, mas são culturas diferentes. De cara tem língua diferente ali. E não é só lá, a Europa inteira está cheia de problema. Olha a Irlanda, na Inglaterra. Canadá, Quebec livre, tem movimento separatista lá também. Cheio de ilha de vida na Europa. Mas isso acontece a partir das grandes monarquias. Agora que eu juntei todo mundo em grandes monarquias, eu tenho um problema. Na verdade, esse conceito de povo destacado da unidade cultural, eu crio
a partir desses grandes estados-nação. E que eu tenho pessoas de culturas diferentes. E é uma treta tão grande que a Europa não conseguiu criar uma Constituição por causa disso. Eu não consigo definir o que é europeu, porque eu não tenho mais identidade cultural. Povo, ou nação, pressupõe essa união de pessoas que possuem entre si uma identidade cultural. Nós somos gente do mesmo tipo de gente. Nós somos gente educados do mesmo jeito, que temos os mesmos valores. Isso é nação. Se por um lado você destaca de nação o conceito de povo para poder garantir uma teoria de Estado que dê conta de um poder que domina uma determinada porção de território, mas que tem gente muito diferente aqui dentro que não pensa do mesmo jeito, é para isso que você cria esse conceito jurídico de povo. É para isso que você define quem é cidadão e quem não é. E reconhece que tem mais gente na jogada. Ao mesmo tempo, você tem o outro lado de grupos que têm muita identidade cultural, mas que não têm um outro elemento, que é território. Uma porção de terra mesmo, no qual um povo, ou uma nação, se você preferir, possa exercer esse direito de criar o Estado do jeito que bem entender, a partir dessa ideia de que nós, indivíduos unidos, nos unimos num contrato e com base numa liberdade que a gente tem de viver a vida do nosso jeito, nós criamos um direito. Nós criamos, portanto, um Estado de direito. Um Estado que é definido como tal pelo direito, a partir do direito, segundo um direito que a gente inventa. Né? Então, esse poder do povo sobre o território é o que se vai chamar de poder soberano. Ou soberania. A soberania, o conceito jurídico de soberania, é o direito que um povo tem de governar a si mesmo. Partindo desse pressuposto moderno, que nós temos liberdade para nos governarmos. Então, eu tenho que ter, de fato, condições materiais de exercício dessa liberdade. E aí vão dizer que para ser Estado, você tem que ter povo, com ou sem nação, porque tem gente que tem unidade cultural, tem gente que não tem. Alguns vão botar os dois ao mesmo tempo, incluindo na questão cultural os aspectos jurídicos, povo, nação e território, para ser Estado. Agora, olha algumas questões aqui. Povo judeu antes do Estado de Israel. É povo? Não tem dúvida, é povo. É nação? Depende do conceito de nação. Pelo aspecto puramente cultural, é nação? É nação. Há quem exija algo mais, que além de uma identidade cultural, é uma organização política, que tem uma liderança. E aí o povo judeu depende, porque se você olha na estrutura religiosa, há uma liderança. Há um rabinato que organiza, a vida estava organizada em termos políticos, e mesmo nessa situação de diáspora, em torno de uma hierarquia que é religiosa, em que o rabinato dava conta de muita coisa, de julgamentos, inclusive, de registro civil, de atos típicos de Estado. Então tem nação? Vai lá, tem. Porque tem uma estrutura de poder. Tem território? Não tinha. Passou até a partir da criação do Estado de Israel. Vamos olhar o outro lado agora, Palestina. A Palestina é um Estado? Porque vamos ver o que ela tem. Tem território. Gaza e Cisjordânia. Está lá. Né? Território? Tem território. Tem povo? Tem. Está se fudendo muito lá, inclusive. Mas está lá, tem. Tem as duas coisas. Tem nação. E o que falta lá? É porque eu não tenho condições de exercer isso aqui, ó. Eu não tenho soberania. Por isso, como fica confuso o conceito de nação, como a ideia de cultura é o mesmo política, você vai botar aqui o terceiro elemento, alguns vão botar nação, outros vão botar só soberania.
Então tem que ter um povo soberano num território para ter Estado. Se falta algum desses elementos, eu não tenho Estado. Sem território você não tem Estado. Sem soberania, sem de fato conseguir exercer esse poder político e de fato você se determinar inventando o seu modo de vida, você é escravo, por exemplo. Várias etnias africanas vieram para cá escravizadas. Estão no território, é Estado. Palmares. Chega lá e toma conta de um território. Baita quilombo. Que não era uma cidade, eram vários. Era quase um estado de pequenas cidades-estados interligadas ali. Né? Tem território? Tem. Olha que coisa. Tem povo? Uf. Galera. E não era só escravo fugido que tinha lá. Tinha de tudo. De tudo. Qualquer um ferrado ia para lá. Assim. Lá recebia de boa. Aqui é um lugar para chamar de meu. Mas o que falta? Ah, tudo bem, exerce um poder entre eles. Sim, isso está dentro do conceito de nação, não. Que eu tenho um critério de organização, eu tenho alguém que manda, eu tenho uma divisão de trabalho, eu tenho um monte de regra aqui social. Beleza. Agora, tem plena autonomia? Não tem, né? E do outro lado tem Domingos Jorge Velho, e ele tem canhão. Aí complica a coisa. Né? Complica. A Rússia ocupa parte da Ucrânia. Na verdade, a Rússia decretou a anexação do território ucraniano já. Pegar toda aquela legião, uma faixa leste da Ucrânia, para a Rússia é formalmente território russo. Né? Formalmente território russo. Assim, vamos dizer que é parte do Estado. Tudo bem, a Rússia tem território, a Rússia tem tudo. É um Estado, sem dúvida. Mas aquela porção, vamos considerar só aquela porção. Estão presentes ali todos os elementos do Estado? É área de conflito. Como é que você vai dizer que na área de conflito tem soberania? Então, soberania é algo que fica prejudicado quando você tem conflito. Em estados de guerra, simplesmente não dá. Aliás, é um dos critérios para a OTAN impedir a entrada da Ucrânia no tratado. Porque para você entrar tem que ser um país soberano. Se você está em guerra, você não tem soberania. E mais, como é um tratado de aliança militar, automaticamente se você entra, o resto todo tem que atacar a Rússia para honrar o tratado. E aí ninguém quer também. Ninguém quer arrumar uma treta nuclear assim, por causa da Ucrânia, entendeu? Tudo bem, manda coisa para lá, vou te ajudar a matar e morrer aí. Mas assim, eu dou uma força, tá? Mas assim, o problema é teu, tá? Assim, fique claro. Então, são elementos assim, que em termos jurídicos aparecem nos nossos textos, aparecem no direito constitucional o tempo todo, mas que no geral está ligado a essa tentativa de definir direitos para quem? E qual a quantidade de direitos? E que não é igual no mundo todo. Né? O Brasil, por exemplo, é um país muito generoso na questão dos direitos e garantias fundamentais. Estados Unidos já não é tanto, não. Tanto é que você vê a situação de imigrante lá em campo de concentração, para ser mandado embora. A lei brasileira, por exemplo, não permitiria isso. Um detento tem que ter os mesmos direitos, assim, um detento estrangeiro, que um brasileiro tem, ou seja, nenhum. Né? Mas tem que ter os mesmos. Né? Lá não, lá você pode ter tratamento diferenciado. Inclusive com tortura. Teve um caso, quando vem a guerra do Iraque, os Estados Unidos prendem alguns iraquianos, parte na prisão de Abu Ghraib, no Iraque, parte em Cuba, Guantánamo. Guantánamo tem uma base militar americana. Foram presos lá, foi transformado em base presídio. Aí é o seguinte, alguns organismos de direitos humanos entraram com uma ação no Tribunal da Flórida, que equivale a um Tribunal Regional Federal nosso. Dizendo o seguinte, esses caras estão presos sem acusação. E a lei americana, a Constituição feita pelos pais fundadores da América, diz que ninguém pode ser preso sem uma acusação formal. Tem um prazo de 24 horas para ter uma acusação formal. Ele tem direito à defesa, tem direito a julgamento. E lá não tem nada disso. E tem direito a não ser torturado. E lá tem tortura. O que a Suprema Corte da Flórida decide? Ratificado pela Suprema Corte americana depois. Os direitos e garantias fundamentais americanos se aplicam para os americanos. Primeiro ponto. Incluindo, dentro do território americano, aqueles
a quem eu estendo os direitos, que são os que têm visto. Aquele estrangeiro que está aqui legalmente. Esses estão sujeitos, têm os direitos e garantias fundamentais de toda e qualquer pessoa aqui nos Estados Unidos. Ou seja, eu até garanto os direitos e garantias fundamentais dentro do território americano. Agora, Abu Ghraib não é Estados Unidos, é Iraque. É outro país. Guantánamo é Cuba, é outro país. Então estão fora da legislação. Aí o que a defesa fez? Tá, mas estão presos pelo exército americano. Então que se aplique pelo menos a Convenção de Genebra, que se aplica a prisioneiros de guerra. São prisioneiros de guerra. E a Convenção de Genebra proíbe a tortura de prisioneiro de guerra. Os Estados Unidos não só é um país que participa da convenção, como foi o principal articulador dessa merda quando criaram. Você respeita o troço que vocês criaram. E o que foi que o tribunal decidiu? A Convenção de Genebra se aplica a criminosos de guerra. E eles não são criminosos de guerra. São terroristas. É outra coisa. Terrorismo. Não tem lei para terrorista. Né? Tem lei para criminosos de guerra. Tem para cidadão. Mas terrorista, eles criaram uma categoria que concorre com todas as outras. Com nato, naturalizado, refugiado, asilado, o estrangeiro, o ilegal e o terrorista. Entendeu? Toda vez que você cria uma categoria, você está dizendo que tem gente que vai ter ou que não vai ter direito. Você está criando esse critério. Um critério para você conceder ou não conceder determinados tipos de direito. Para dizer que nessa área que eu domino, tem direito, mas para quem que vale? Sacou? Então você vê que vão surgindo definições novas, na medida das circunstâncias. E como o mundo está zoneado, né? Tem uma discussão sobre qual é o status dos palestinos, gente. Qual o status? Né? A gente discute se aquilo é genocídio ou não. O próximo que está investigando agora é o Vaticano, né? O Papa determinou a investigação que responda a pergunta se é genocídio ou se não é. Tem regras das Nações Unidas que se aplicam em caso de genocídio, o Vaticano faz parte das Nações Unidas. É para orientar a política internacional do Vaticano. Todos os países da ONU chegaram à conclusão de que era genocídio, exceto 2. Estados Unidos e Israel. O resto todo acha que é. Mas como tem 2 que não acham, a gente está discutindo ainda. Não. Precisa? Já perguntou para o ladrão de banco se o que ele está fazendo é roubo a banco? Não, estou devolvendo o que os bancos roubaram da população brasileira, estou tomando de volta. Para cada um que você pergunta, a coisa muda, né? Então, de onde vem o direito? Vem da maioria, vem de uma lógica, vem da razão. Os modernos criam isso tudo achando que a razão vai unificar. Que a razão vai permitir criar esses conceitos que não vão mudar e que vão ser aplicados sempre do mesmo jeito, desde que nós sejamos governados pela razão. E se isso de fato não acontece, é porque você não está sendo livre com relação aos teus afetos. Então, por desafeto, por raiva de alguém, você deixa de fazer o que é o certo, que é aplicar o direito conforme a razão. Agora, é muito difícil a gente olhar para alguém e não sentir alguma coisa, né? Empatia, admiração, ou o contrário, antipatia. Indiferença não é um sentimento. Também é um tipo de sentimento. Não é? É o nosso desafio como indivíduo nesse mundo para julgar. E é um desafio das nações também, no meio dessas definições todas. Mas o fato é que fica aí como um conceito de Estado, aquilo que tem povo, nação, soberania, território. Sendo que entre os dois aqui você vai ver livros diferentes jogando com esses conceitos, de forma diferente pelos motivos que estão postos. Geralmente por essas questões de telhado de vidro que alguns países têm com o movimento separatista. Ou o contrário, né? Alguém que não tem território dizendo que é Estado se você mesmo sem território. Israel defendeu isso há muito tempo. Porque não tinha território. Agora que tem, muda um pouco a coisa, né? Agora mudou de figura. Tem um lar para chamar de meu. Beleza? Tranquilos? Deu para sacar? É isso aí. Vou botar um classroom, mas só na segunda-feira. E não sei se vocês repararam, mas eu comecei a cobrar questões que literalmente eu não falei na sala de aula, mas que estão nos textos. É para você se tocar de que tem que ler também. Entendeu? Então vai começar a aparecer mais perguntas desse tipo.
Você vê que vai mudando, vai ficando um pouquinho mais difícil com o tempo. Tá? A função da plataforma é automática.